Esse negócio do Elon Musk de ir pra Marte, o que você acha que está por trás disso? Rapaz, nos anos 80, esse grupo de espíritos estava tentando me... O que é que eles diziam? Oh, se você não escrever isso aí... Eu digo, eu não vou escrever, eu não sei escrever, mas você tem que escrever. O que é que eles diziam? Imagine alguém que foi preso, 50 anos de prisão, durante 50 anos o mundo aqui fora evolui e você fica preso. Aí um belo dia você terminou de cumprir sua pena, você vai ser reintegrado à convivência leva um choque. com a sociedade, você leva um choque. Você tem que ser preparado. Aí eles diziam, nós aqui na Terra estamos isolados de um problemaço, tá vendo? E está todo mundo ignorante. Só que vai acontecer a reintegração desse jeito. Então, você tem que escrever para minimamente preparar as pessoas. Quem diabos vai acreditar nisso? Ou seja, os livros que eu escrevo, os programas que eu faço, que você faz, esse podcast, tudo isso está envolvido na tentativa desesperada de esclarecer as pessoas. Não de convencer ninguém de nada, mas de esclarecer as pessoas. Evitar o impacto terrível. Para diminuir né? o impacto dos choques das realidades. Então, assim, lá atrás eles disseram, olha, entenda, o poder está trocando de mãos. E eu não entendia. Eu só vim entender depois. Como assim? O poder, ele nunca é dado, ele é tomado. Mas, nos anos 80 e 90, nerds com empresas nas garagens dos pais criaram empresas que terminaram tomando pacificamente o poder das nações. Porque não é um presidente dos Estados Unidos que decide apertar um botão. Ele aperta se a Microsoft deixar. Se a máquina funcionar. Se a máquina funcionar. Então é a era do conhecimento. Quem detém o conhecimento é quem manda. E quem detém o conhecimento são as empresas que detêm o conhecimento. Não é mais o presidente dessa ou daquela nação. Então, nesse ponto, iriam surgir bilionários, trilionários que teriam um poder maior do que o de uma nação. Elon Musk é o exemplo. Os novos arcontes humanos. Exatamente, esse é o perigo, se o ego do cara estiver descontrolado. E, infelizmente, né? A sinalização é a pior possível. Por quê? Porque antes você discutia 10 anos no Congresso dos Estados Unidos se ia mandar um foguete ali ou não. Agora é a vontade de um cara que determina tudo. Lado bom dessa história, isso apressa. Se a Terra estiver passando perigo de extinção, é bom que existam figuras assim que, bem ou mal, mesmo mandando só os milionários, mas faça com que algo da DNA humano escape em algum lugar. Continue lá, né? Ok, é positivo. Lá em Marte. Só que Marte tem uma história meio de isolação também, né? E cadê a ética da discussão disso? Ou seja, é só a turma que tem dinheiro e o que significa a vida humana. Ou seja, a questão filosófica, ética, ninguém nem discute. Você crê que Marte tinha estrutura, civilização e foi destruído? Esse é um problema meu, eu não creio, eu sei. Há 300 milhões de anos, o conceito de Yggdrasil, que envolvia algo que Odin tomava conta de 8 locas desse universo vizinho, mais esse universo. O alinhamento das dimensões, né? Marte tinha vida. E assim, a coisa era formidável, porque existia uma alquimia que produzia algo que os deuses precisavam, os deuses que eu digo que são as figuras malucas desse universo vizinho, para eles tomar para acalmar a dor deles. E Odin, junto com os Aesir e os Vanir, terminaram criando um tipo de alquimia que está muito bem traduzida na obra de Tolkien. Isso. Impressionante. Poxa, Senhor dos Anéis, Tolkien. Impressionante. Estava na minha pauta aqui falar sobre o Senhor dos Anéis. Impressionante. Só que a turma fora desse conglomerado de realidades de Yggdrasil, que é a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, com inveja, começaram a interferir nisso e houve o Ragnarok, há 300 milhões de anos, que destruiu esse conglomerado de 9 faixas de realidade e, inclusive, a vida que existia em Marte, que era Midgard. Ah, mas Marte era Midgard? Não é a Terra? Não. Ah, tá. Brandenburg é um cientista da NASA que, quando esses jipezinhos foram soltos lá em Marte, que descobriram um certo elemento químico que só acontece a sua presença quando tem uma explosão nuclear. Então, se fez as contas e viu que aquela cicatriz que tem no Equador de Marte foi de uma bomba que explodiu quando estava a 700 quilômetros de altura. Por quê? Porque foi uma das bombas, na verdade foram 9 bombas destruindo as 9 dimensões. Mas a Terra não existia ou já existia? A Terra já existia. Aí nessa época... A Terra seria qual? Porque eu achava que Midgard era a Terra. Midgard é o universo material. Ah, tá. Entendi. É representado metaforicamente por Marte. Só isso. Em termos de mitologia. E Marte tem a ver com a guerra, né? O deus da guerra, né? Marte. Aí diz Ares, né? que lá em Asgard, olha bem a história que eu vou contar aqui rapidamente, tinham 15 palácios.
cada um de uma cor. Mas aí quando aquela bomba veio, destruindo tudo, aí só no Palácio de cor azul que escapou, os telhados azuis. Os telhados azuis. Eu peguei. Captei. Um ser chamado Kvasir reendereçou as 3 setas de Moros que ele ia esconder nesse universo, mas como Marte estava explodindo na hora em que ele ia direcionar essas setas, ele direcionou para algo vizinho, que era um vulcão que estava entrando em erupção aqui na Terra nesse instante. Esse vulcão hoje está na cidade de Edimburgo e sobre ele está construído o Palácio de Edimburgo. Então, por isso que é dito que uma das setas de Moros, que era Kvasir, feito Moros, caiu em Edimburgo, outra na Croácia e outra na Índia. Então, a história que antes foi centrada em Marte passou a ser centrada nos últimos 300 milhões de anos na Terra. Entendi. Aí, se você estudar o Mahabharata, você vai ver que Brahma deu uma ordem, mandando todos os filhos de tais e tais e tais descendências nascerem na Terra, porque os filhos de Kasyapa e Aditi e de Kasyapa e Diti nasceram na Terra e estavam tomando conta de tudo. Nós estamos falando aqui de titãs e olimpianos, ou de asuras e devas. Ou seja, a mitologia, cara, a mitologia é de uma riqueza que a gente não imagina. E aquela estrela Titã lá, que eu acho que é de Saturno ou é de Júpiter? Eu não me lembro. Eu sei que tem uma estrela chamada Titã que dizem que tem coisa ali. Você já estudou sobre isso? Não. Eu desconheço. Não saberia o que lhe dizer a respeito. Eu conheço todas as luas de Saturno e Júpiter. Não tem nenhuma. Não, é Gepeto? Ah, sim. Iapero. Aí é outro chão. Ali tem coisa ali? Parece que sim. Porque parece que tem um fosso também, um abismo ali, que tem alguns seres presos ali. Coisas. Desde os próprios gnomos, os sirianos que estão presos numa esfera que é uma das luas, mas só que é água lá dentro e eles estão dentro da água. O que tem de loucura a ser descoberto? Você não acha que o Elon Musk pode estar querendo ir para Marte e libertar algum ser ou pegar alguma coisa, não? Cara, buscar alguma coisa? Eu lhe confesso que eu tenho dificuldade em analisar, seja lá quem for, além de mim mesmo, porque eu não tenho uma medida de medição muito razoável. Quando eu olho para alguém e vejo nesse alguém aquilo que eu chamo de sorriso psicopata, eu olho de cara, pode ser trilionário, quadrilionário, pode ser o que for, eu lamento. E mais ainda quando eu vejo as pessoas vinculadas a conceitos que, na minha lógica, tornam a vida pequena, a vida humana, feia. Como essa coisa de nazismo, fascismo. Então, assim, eu sou de uma geração que pensava que o nazismo e o fascismo tinham morrido com a Segunda Guerra Mundial. Aí você, de repente, descobrir que quase todo mundo que você conhece tem essa semente ainda. Aí isso dói. Porque, assim, mostra que a gente não evoluiu. Ao longo dos últimos milênios, o ser humano não evoluiu. O que evoluiu foi a tecnologia humana, mas a sensação de um ser humano que há 3.000 anos atrás dirigia uma carroça segurando uma rédea e um hoje que pilota um 747 é o mesmo ser humano. Você sabe como é que a ciência sabe disso? Pela quantidade de proteínas que esses seres humanos produzem. Se você pegar os fósseis de alguém lá atrás e ver quantas proteínas diferentes esse ser humano produzia, dá cerca de 20 mil em cada célula. As mesmas são produzidas hoje. E um gene só pode produzir muito mais que isso, mas implica dizer, então, que o homem o ser humano está produzindo sempre as mesmas proteínas. Por quê? Porque mesmo a gente tendo 10, 15, 20 vidas, a gente faz as mesmíssimas coisas a cada vez que chega aqui. Sem novidade. Falta ousadia, falta... Escorrega sempre na mesma casca de banana. Como é que a influência desses outros se manifesta? Também por meio das outras religiões? Houve época em que assim era. Quando Jesus ele morreu, no estado de ressuscitado, ele começou a explicar isso para os seus apóstolos. Ele começou a falar dos arcontes que dominavam os céus que cercavam a terra. E ele diz isso é um dos livros que eu também publiquei, em que ele conversando com o irmão dele chamado Tiago, porque Jesus, de fato, ele nasceu, Maria o concebeu virgem, mas depois Maria teve relações com José, teve filhos e filhas. E ele dizendo, Tiago, vão te perseguir porque você é meu irmão. Mas quando chegar o dia da tua morte, e se tu fores passando pelo primeiro céu, segundo céu,
e em cada passagem dessa algum arconte tentar te pegar, você age daquela maneira porque eles não te pegam. Então, assim, esses seres, eles tentaram dominar ao longo de muito tempo, e a briga pela descendência da Trimurti ainda existe. Na mitologia grega, fala-se que primeiro surgiram X seres, os chamados deuses primordiais, em número de 6, Caos, Tartar, Eros, Nix, Erebo e Gaia, e depois surgiu o resto. E em um certo momento, uma geração especial de Uranos foi criada, depois uma de Cronos, depois uma de Zeus, aí parou a história aqui. Porque os humanos surgiram, e Zeus, que ia ser o rei da Terra, não conseguiu ser, e os humanos aqui herdaram a Terra. E Zeus é chamado de Arconte. Jesus ressuscitado fala de Zeus. Em vida ele não falou. Então esses seres tentaram, e até hoje tentam. Qual é o drama da história? É que o universo vizinho onde eles moram está acabando, literalmente colapsando. O nosso aqui ainda vai existir bilhões e bilhões de anos, o deles não. Mas esses não nasceram na mesma época, do mesmo jeito, da mesma origem? Não? Eles têm corpos de plasma, nós somos biológicos. É outra coisa que eu explico também nos livros e palestras que eu faço. Então esses seres, eles haviam criado Sofia ou Rockman, que é o único ser biológico que existe aqui, representando todo esse poder desse universo vizinho. O problema é que a Trimurti colapsou, Vishnu não mais existe, Brahma não mais existe, nos termos em que existia, Shiva ainda existe, mas os descendentes desses 3 seres existem e estão brigando. E o que é que o Jesus ressuscitado conta aos seus apóstolos e irmãos? Os arcontes não deixam que eu me vista da vestimenta de suzerania universal que me foi prometida pelo meu pai, Javé. Ou seja, quando Sofia foi criado, Javé, o Brahma, o criou para ser o suzerano, ou seja, o herdeiro. Só que na época ninguém sabia que esse universo ia se acabar, penso eu. E hoje ele sabe. Então, Jesus disse, na sua condição humana, quando ele percebeu o problema, ele disse, ok, não é agora, mas eu voltarei no futuro, não nascendo de novo como ser humano, mas na minha condição de autoridade celestial, que é o Rockman ou Sofia, e nesta oportunidade eu presidirei a separação do joio e do trigo, farei o julgamento geral dos vivos e dos mortos, e a minha vitória será exatamente quando serei investido. Ou seja, essa história toda está contada de muitas maneiras, mas a Igreja Católica cancelou tudo. Só que o fato da Igreja Católica ter cancelado as notícias do fato, o fato continua acontecendo. Não adianta você maquiar, né? E nós vamos ter que voltar a conviver com isso tudo. Esse é o problema. Eu estou escrevendo esses livros, fazendo essas palestras, a pedido desses seres, exatamente por isso. Isso o quê? Lá atrás, quando eles me enchiam o saco mais objetivamente... Esse é o último livro que você escreveu, É, né? O último livro. Tá, já vamos falar sobre o último que eu publiquei. O que é que eles diziam? Imagine alguém que cometeu um crime e entra numa penitenciária e fica lá 40 anos, enquanto ele está lá preso, a sociedade aqui fora evolui, mas ele fica lá dentro. Mas, passados 40 anos, ele vai ser reintegrado à convivência com a sociedade. Se jogarem ele assim, o cara vai enlouquecer, porque quando ele sabe entrou, o que tá acontecendo. O mundo era de um jeito, quando ele sair vai ter um monte de progresso. Então ele precisa... O cara que é preso hoje por 40 anos, quando ele sair, meu irmão... Ele precisa ser informado do que aconteceu na sociedade. A única certeza é que não foi no Brasil. Você vai ver isso, vai ver aquilo, para ele não ter um choque psicológico. O que é que esses seres disseram? Nós, os humanos, somos espíritos criminosos que, desde a rebelião de Lúcifer, estamos presos e isolados da convivência cósmica. Tivemos que passar por idade de trevas, idade das pedras, Só que, enquanto a gente ficou aqui nesse isolamento, a sociedade cósmica, e decorridos esses tempos todos de isolamento, a Terra vai ser reintegrada à convivência cósmica. E o primeiro contato dessa reintegração é a vinda de Rockman, se apresentando aos humanos, dizendo, venci, eu sou o herdeiro dessa história toda, e eu fiz Jesus foi um avatar meu, blá, 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 estou aqui cumprindo a palavra que eu dei, que eu voltaria.
Mas, se virem, não tem muita coisa que eu posso fazer. Mas isso vai ser feito, segundo essa concepção. Aham. E quando eles disseram, a humanidade precisa ser preparada e você precisa escrever livros e palestras para exatamente dar esse reforço informativo, psicológico, para que a humanidade não seja pega de surpresa. Mas, assim, quem conversa contigo considera essa volta de Sofia como algo positivo, negativo ou é apenas uma volta? Extremamente positivo. É. Eles têm essa percepção de que... Veja bem, existe uma regra em torno da cultura judaico-cristã que nós ocidentais desconhecemos. É de que nenhuma vírgula das escrituras pode ser alterada. Tá. Tem que ser cumprido. Então, tudo que lá está escrito será cumprido. Inclusive a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Não tem como não ser sob a perspectiva desses seres. Tá. Até porque no que resta da honra demodármica, que é uma expressão meio estranha, mas é a honra vinculada ao Dharma, que é o único conceito que esses seres têm. O Dharma da estirpe a que eles pertencem, eles têm que obedecer a isso. E é a única coisa que eles obedecem. Não obedecer ao Dharma gera karma para eles. Entendido. Tá. Cumprido o Dharma. Krishna explica isso no Bhagavad Gita, conversando com Arjuna, mas voltando. Então existe o Dharma desses seres que eles têm que cumprir, e a vinda de Sofia tem a ver com esse Dharma de todos eles, virá. O problema é que isso tudo foi concebido num tempo em que os humanos não eram tidos na conta de sagazes e donos da Terra. Tá. Hoje nós nos achamos donos da Terra, mas quando os Anunnaki chegaram aqui há 450 mil anos, não tinha humano. Eles se acham donos disso aqui. Zeus e a turma do Olimpo encheu de descendência deles. As famílias humanas também se acham donos dos humanos. Várias raças de fora se acham donas disso aqui. E Sofia é o ser, é o suzerano que deve resolver toda essa confusão. Então, assim, naquilo que me consta, pelo que eu entendi, como a situação saiu do controle, de fato Sofia virá, mas não virá uma vez só, várias vezes. Nas primeiras vezes ele vai só se mostrar e não vai falar muita coisa. Porque já está tudo dito. Aí quando as gerações forem se sucedendo aqui na Terra, por quê? Porque hoje em dia a maioria dos seres humanos são humanos devocionais. Acreditam em certezas que só ele. Mas essas certezas não são corretas. Não estão assentadas na realidade, estão assentadas numa crença. E a vinda de Sofia vai mexer com tudo isso, porque muito do que os humanos acreditam vai começar a se perceber que não é bem assim. Na verdade, paralelo ou antes da vinda de Sofia, nós vamos passar por choques de realidade terríveis. Que tipo de choque de realidade? Ambientais. Tá. Viróticos. Falências de diversos sistemas. Nada de um contatinho Colapso. de fora. Não, isso vai acontecer. Já está acontecendo, é porque a mídia mundial não fala. Os governos não falam. A Terra já está sendo invadida. Mas é invadido o termo? Ou eles estão vindo aqui participar de um processo? Invadido. É? O termo é invasão. Mas não é invasão no sentido de que eles vão desocupar os seres humanos. Tá. Eu não diria nesses termos ainda, que tenho duas facções aí fora que eu imagino saber, que dizem isso. Por isso que aquele filme, Os Três Corpos, o problema dos três corpos, magistralmente, ali está colocado uma série de questões inquietantes que têm a ver com a realidade que a gente está vivendo, ainda que a gente não saiba. Mas, assim, veja bem, não tem notícia boa nesse sentido. É o pior momento da história da Terra, ao mesmo tempo é o momento mais rico e encantador, no sentido de que nós iremos sair do mundo da ilusão e cair na realidade. Se nós escaparmos a essa transição... Escaparmos quer dizer sobrevivermos? Se o experimento humano sobreviver a isso tudo, porque nós temos o poder de nos autodestruir, ou de sermos destruídos por algum azar. E veja bem, nas histórias mitológicas, todas as vezes em que uma grande merda tinha que acontecer, aconteceu. Deus não evitou, não. A última foi o Ragnarok, ocorrido há cerca de 300 milhões de anos, que ferrou com tudo que existia de vida em Marte, segundo o que esses seres falam. Nossa, que pira!
Então, assim, nós estamos vivendo de novo um momento A de... gente vai achar coisa em Marte, então, se a gente procurar direitinho. Já acharam. Como é que tu sabe que já acharam? Te contaram? Não, é porque o sistema de fofocas que o espírito que me anima faz parte. Já A questão acharam e esconderam. porque isso já é sabido há muito tempo. Veja só, hoje em dia na Terra, Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, ele dizia que o ser humano se engana de duas maneiras. Uma, acreditando num monte de coisa que não é verdade, mas ele pensa que é. E a segunda é deixando de perceber a verdade porque não tem olhos para ver. Tem um ditadozinho que diz: se sua mente é cega para a possibilidade, os seus olhos serão cegos para a oportunidade e aprendizado. E na Terra ninguém aprende mais porcaria nenhuma, porque estamos vivendo a égide de uma disforia de gênio, juntando isso à síndrome de Kruger, Dunning-Kruger, em que a gente não sabe de nada sobre um assunto, mas a gente pensa que sabe e vive como se soubesse. É por isso que a gente tem não tem... certezas malucas de assuntos que a gente não tem como provar a gente se aquela certeza está certa, e a gente não escuta nem o contraditório. E ainda tem raiva de quem pensa diferente da gente. O nome disso é doença, é transtorno cognitivo. A síndrome de Dunning-Kruger mostra isso claramente. A disforia de gênio mostra isso. A síndrome de hubris que nós temos nos nossos governantes é uma coisa espantosa. O efeito Mandela, as memórias encobridoras de realidade que nos causam ilusão, todos nós padecemos disso. Então, assim, quem diabos tem lucidez e tirocínio hoje na Terra para entender o que está se passando? Eu tenho uma leitura do Agostinho, que você citou, o Agostinho de Hipona, que foi talvez tenha sido por causa de Agostinho que alguns aspectos mais interessantes não entraram na Bíblia. Por quê? Aí vem até, em vez de você pensar, o gnosticismo estava atuando contra o cristianismo, mas nesse sentido atrapalhou, eu creio. Por quê? Agostinho tinha sido gnóstico, depois ele se converte ao cristianismo. Quando o livro de Enoque diz que os vigilantes, né, liderados por Samyaza, quiseram se tornar carne, entrar num corpo, ter a experiência do corpo, isso fundiu ali a concepção de Agostinho, a concepção gnóstica, porque ele pensa assim, peraí, um ser etéreo, espiritual, não vai querer vir para a matéria, é se rebaixar demais. Então ele, em tese, tá, isso aí não é nem fofoca espiritual, fofoca minha que eu tô jogando aqui. Ele retirou grandes porções do livro de Enoque que estariam na Bíblia, devido à sua visão gnóstica, não aceitando que um ser de uma dimensão superior espiritual ia querer virar e ter experiências carnais. Então aí entra, se a gente for pensar a questão dos filhos de Deus, filhos dos homens, né? Os Nephilim, né? Então, por que isso não entra na Bíblia, essa história de Nephilim, que às vezes tem a ver com a abdução alienígena, porque sempre a coisa mais comum em relatos de abdução alienígena é a mulher falar que fizeram experimentos com seus órgãos reprodutores. Então parece que tem algum tipo de coisa de reprodução nesses relatos. Eu creio que essa parte de Enoque não entra na Bíblia por causa de um resquício gnóstico em Agostinho, que achou inconcebível um anjo, na visão dele, ainda que fosse um anjo caído, querer virar um ser material. Eu percorro caminhos diferentes. Sim. Porque, assim, quando Jerônimo, entre os anos 388 e 392, concluiu o trabalho de moldar, de traduzir do hebraico, aramaico, grego para o latim, já que agora o cristianismo ia ser o catolicismo, tinha que ser falado na linguagem do Império Romano, né? O que é que Jerônimo fez? Ele pegou as 21 epístolas, 17 de Paulo, as outras de Pedro e blá blá blá, pegou os 4 evangelhos, como a gente viu, Apocalipse, Atos, somou 27. 27, Novo Testamento. Mas o que é que ele fez com o Antigo Testamento? Encaixou mais livros, né? Não, ele pegou a Septuaginta. Sim, encaixou mais ali. A Septuaginta, a tradução grega. Que é a tradução grega. E colou ali. Mas aí qual o problema? Sabe quantos livros tinha na Septuaginta? 47. Entendi. Os 46 livros que hoje tem no Antigo Testamento, mais o livro de Enoque. Entendi. Mas... A Septuaginta tem o livro de Enoque? Tem. São 47 livros. E o Antigo Testamento é a Septuaginta menos o livro de Enoque. Detalhe. Pois é. Então, assim, na época de Agostinho de Hipona... Não foi Agostinho, você acha que tirou? Não. Foi o Jerônimo? Nem chegou. É porque ele já não existia mais. Tá. E, de alguma forma, algum processo histórico que a gente não conhece,
sumiu. A Septuaginta foi produzida no século II a.C. 70 sábios e tal. 70 sábios judeus na língua grega, transformaram para a língua grega e adaptaram. Então, assim, sumiu o livro de Enoque. O livro de Enoque, em 1776... Mas você acha que sumiu porque alguém sumiu com ele, né? Queimaram de propósito. Assim... Ou foi a Alexandria que queimou tudo? A biblioteca de Alexandria. Aí entram diversos problemas que Entendi. pode ter sido um caso trivial, tipo Alexandria. Acidente ou algo proposital? Ninguém hoje sabe. Entendi. O que se sabe é que sumiu. Enoque ficou sendo falado, mas ninguém encontrava mais livros de Enoque. E a coisa é tão violenta que só em 1776... um explorador escocês chamado James Bruce, na Etiópia, encontrou restos de um livro de Enoque. Em 1846, o professor Sokolov, na Biblioteca de Belgrado, encontrou restos de outro livro de Enoque. Hoje nós temos 2 livros de Enoque, o livro de Enoque e o livro dos Segredos de Enoque, que são exatamente fragmentos, que são esses 2 aqui. Mas eu, na época de Agostinho de Hipona, eu não sei se Agostinho tinha como ter acesso aos livros ou só as notícias lendárias. Entendi. Por isso eu não penso que tenha sido necessariamente ele que... E se ele tivesse olhado a Septuaginta, por exemplo, e falou, ó, tira esse. Será que não pode ter sido? Porque estava na Septuaginta, segundo essa pode, leitura, sim, né? pode. Mas assim, nós não temos... Sim. É opinião. É, lógico. Opinião. É difícil assim, saber, bater o martelo, né? Apenas assim, espiritualmente, agora eu vou para a fofoca espiritual. Sim. O que na espiritualidade se comenta é que o livro de Enoque foi retirado. Por quê? Porque na análise de 4 cardeais ou padres da igreja na época, né, entre eles Santo Anastácio, Enoque terminava aparecendo no Antigo Testamento mais do que Jesus. Estava com mais crédito. Ou seja, Jesus era um mero personagem que estava cumprindo a agenda que foi anunciada por Enoque lá atrás. Entendi. Por quê? Enoque é o 7º patriarca, que é levado a conviver com Deus, retorna, dita para o seu filho Matusalém 366 livros, onde ele cita a questão de Jesus e a vinda do Messias depois. Então Jesus é anunciado por Enoque, e Enoque, entre aspas, pontuou mais a Bíblia, o Antigo Testamento, que é propriamente Jesus, porque Jesus só aparece depois que nasce. Então, assim, segundo Anastácio e outros, parece que eles tiraram isso, convenceram Jerônimo a tirar. Isso é mais um dado que me leva a pensar que ou Agostinho também fazia parte desse grupo, ou eu não saberia lhe dizer. Mas o que é que eu sei? Que em 376, Anastácio escreveu, publicou lá junto com Damaso uma ordem, mandando o quê? Destruir todos os livros que fossem considerados gnósticos, que era a produção de Maria Madalena. Os monges do monastério de São Pacome, lá no Egito, estavam traduzindo para o copta esses livros. Quando eles souberam disso, eles esconderam em Nag Hammadi o trabalho deles. Depois, né? Isso ficou desde o século IV até agora, no século XX, quando encontraram os manuscritos de Nag Hammadi escondido. E assim, dos 13 rolos de papéis, 52 manuscritos que hoje existem, é o que sobrou, porque a turma que encontrou isso, que eram pastores beduínos, eles, um frio louco lá no deserto, eles encontraram isso dentro de uma caverna e toda noite faziam uma fogueirinha. Aí, só no fim de semana, quando um deles foi a um vilarejo comprar comida, aí o cara lá da loja disse, como é que vocês estão aguentando esse frio? Não, a gente encontrou lá umas coisas e estamos queimando. Papiros, aí o dono da loja foi lá, comprou. Ou seja, isso que a gente tem hoje é o que o dono da loja comprou. É a sobra do churrasco. A sobra do churrasco. Das fogueirinhas. Então, assim, tinha coisas de Enoque aqui também. Ou seja, em vários momentos tem essa coisa de Enoque. E tem mais um detalhe. No livro de Enoque, que sobrou, sim, exatamente esse relato de que Enoque fala, de que quando ele era levado para o primeiro céu, segundo céu, ele viu vários tipos de anjos, já que a gente está falando de anjos, exato. Vários tipos de anjos presos por ordem de Javé. E o pior, quando Enoque vai sendo levado em cada céu, os anjos dizem, Enoque, interceda por nós junto a Deus. Aí Enoque dizia, mas vocês são anjos, como é que vocês estão pedindo a um humano? Olha bem a história, para um humano interceder junto a Deus por vocês, tem alguma coisa errada aqui nessa... Mas é isso
que o livro de Enoque mostra. E mostra também alguns anjos conversando com Enoque, e Enoque termina traduzindo isso nesses livros, tipo Gabriel e Rafael conversando. Mas você não acha que foi muito dura a decisão de Javé de deixar aqueles anjos presos até o fim da eternidade, coisa que vale? E assim, aqui temos um problema, porque o pai de Enoque foi Jared. E a Bíblia diz que na época de Jared os anjos desceram à terra e habitaram com as mulheres da terra, que bate com a questão de Enlil ficar pé da vida com os Anunnakis que desobedecem. E quem é Enlil? Aí, se a gente pegar a tradução da Bíblia em inglês, logo no Gênesis, lá no início, houve um tempo em que os Nephilim estavam na Terra. Eu estou indo para aquilo que você falou. A palavra hebraica é Nephilim mesmo. Mas quando você traduz isso para a língua portuguesa, como é que fica? Os gigantes. Houve um tempo em que existiam gigantes na Terra, aí ou seja, descaracteriza a questão extraterrestre. Né? Sim. Então, assim, Enoque falou dos Nephilim, de anjos, e falou de outros tipos de anjos, mas como isso sumiu, nós perdemos a referência correta. Então não dá para a gente saber com certeza muita coisa. Eu vou levantar uma tese aqui interessante. Tem um cara chamado Chris Thomas, ele não é cristão não, ele é meio ufólogo, esotérico. Ele escreveu um livro, não me lembro exatamente o nome do livro, que ele diz, eu estou puxando aqui que você falou a data de 1776. Ele diz que em 1776, alguns alienígenas conseguiram acessar a Terra ou a nossa dimensão, e eles chegaram aqui na Terra e montaram um plano de criar uma narrativa de que eles são os criadores dos seres humanos, para que eles no futuro consigam governar a Terra e subjugar os humanos. Só que para isso eles perceberam que eles teriam que alterar o registro fóssil e arqueológico e tal. Então eles voltaram no tempo, criaram aquelas tábuas cuneiformes que o Zecharia Sitchin escreve, e eles se colocaram como esses criadores da humanidade. Só que aí eles perceberam que, independente dessa fraude que eles fizeram, dizendo que eles são os criadores e não o Javé, eles teriam que alterar o registro acástico. Porque quem tem a espiritualidade poderia ler a história real no registro e ver que o que está ali nos materiais é forjado. E a única maneira de fazer essa alteração do registro acástico seria por meio da Arca da Aliança. Então foi por isso que Deus sumiu com a Arca da Aliança, para que não fosse alterado esse registro acástico. Então eles não conseguiram alterar e estão continuamente procurando. Seria esse um dos motivos pelo qual o Hitler também estava procurando, teria uma relação com isso. E ele diz que esses seres que ele chama de vilões, né, que parece vilão em português, né, V-E-L-O-N, vilão. Eles se aliançaram com famílias humanas para que elas criassem essa história, essa narrativa de que esses seres são os criadores, para que no Apocalipse, no final dos tempos, eles aparecessem dizendo: não foi Yahvé que criou, fomos nós, vocês devem obediência a nós, porque vocês eram macacos e a gente adaptou vocês para fazerem serviço aí, principalmente procurando ouro para nós, né? Então vem aquela teoria meio Illuminati de que tem seres humanos muito poderosos com dinheiro infinito. Tem a ver com o problema dos 3 corpos, Vilela, lembra? Que os alienígenas estão chegando para dominar a Terra, escolheram uma elite e falaram: vocês têm dinheiro e tudo à vontade, prepara a humanidade para quando eu chegar eles me aceitarem como os salvadores, né? Então eu achei uma teoria louca, só que é uma teoria interessante que mostra um pouco mostra a realidade do registro acástico, que eu acho interessante, e mostra que muita coisa do mundo espiritual é, na verdade, uma fraude, né? Por isso que vem as fofocas espirituais, né? E essa ideia de não ter certeza. Então, esses alienígenas estariam se preparando. Aí, eu não sei exatamente se o comandante Astar entra nessa categoria, mas entra aquela ideia que eles estão esperando o momento certo para chegar na Terra, fazer a Terra evoluir para uma nova fase evolutiva na Era de Aquários ou na Era de Horus, segundo Crowley. Mas, na verdade, isso eles estão se passando como Enlil, como esse criador, aí mistura com os Anunnaki, mistura com os Nephilim, e é um pouco a tese do filme Prometeu, lá da série do Ridley Scott, né? Os engenheiros lá? Os engenheiros que criaram os seres humanos, né? Mas depois arrebenta com os seres humanos também. Então, existe uma tese de que eles estão chegando e vão se passar pelos criadores para tentar dominar a Terra, que saiu, eu não sei se você chegou a ver, tem uma trilogia de livros chamado Problema dos 3 Corpos, né? Vai um pouco nessa linha, né? De que... Delicioso. Tem até uma história muito interessante ali de que os seres humanos estão desenvolvendo ciência ao ponto de lutar com eles.
E É aí, porque eles demoram 400 anos para chegar aqui. Eles falam assim, a gente está avançado tecnologicamente, mas em 400 anos, vendo quanto o ser humano está exponencialmente avançando, quando a gente chegar aqui, eles vão ter uma tecnologia superior à nossa. Então eles arranjam um jeito de estacionar a nossa ciência para não evoluir, matando ou embaralhando as pesquisas científicas, né? Para elas não... Melando as pesquisas. Pra elas não Essa funcionarem. é a principal tese dos três corpos, né, da série. Formidável. Não é interessante Mas tem- isso? mas tem- Eu escuto essa Além de- história, eu sinto que tem algo real Além nisso. de interessante, bate terrivelmente com as entrelinhas dos fatos que nós humanos deveríamos conhecer. Isso aqui é assustador. Sim. Mas não tem outro lado, só antes dele completar, dos vigilantes, que era o contrário, eram esses anjos que trouxeram o conhecimento e deram para os seres humanos? Mas isso- Cada um, sabe? É a história dos Anunnaki, então. Nephilim, que é o É Sami diferente disso, na O verdade. Samyasa. é o Né? Samyasa que ele estava falando. Eles distribuíram esse conhecimento com o ser humano e na teoria dos três corpos é o contrário, eles querem impedir essa parte. Exatamente. Eles estão claramente jogando contra a humanidade, né? Não a favor, né? É uma interpretação diferente Mas em toda- do Prometeu, por exemplo. Não, eu quero ajudar a humanidade. Ali eles não estão ajudando, eles querem toda acabar mitologia mesmo. tem isso, né? De alguém roubando dos deuses, Usurpando, isso, né? usurpando e jogando para os humanos. Isso E sendo punido por isso. e isso causa um mal para os seres humanos também, né? Como É. a caixa de Pandora e tal. Mas assim, nós humanos somos produto de histórias mal contadas. Eu acho que é aí que entra a pergunta do programa, que é os alienígenas são anjos ou demônios. Eu acho que, traduzindo, seria: os alienígenas querem o nosso melhor interesse ou são egoístas e querem o interesse Exato. deles? Eu acho que tem facções diferentes, né? Com interesses diferentes. Eu, sinceramente, eu não confio nem na minha sombra. Eu sou dessa opinião também. Eu não confio nesse pessoal, não. Depois que eu estudei, entre aspas, o que eu pude estudar, e já tomei os meus sustos, Jesus, o vivo, ou seja, Sim. o ressuscitado, Sei, ressurreto. conversando com Judas Dídimo Tomé, que muito provavelmente era um dos seus irmãos, ele diz, tem aí na Terra a maioria não está nem aí, mas tem uns que sempre que nascem vão atrás da verdade. E de tanto buscar a verdade, estes um dia vão encontrar. Mas quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois vão se equilibrar e depois vão reinar sobre o processo. Entendi. O engraçado é que Jesus não disse que quando a gente descobrir a verdade, a gente vai sair dando pulos de alegria. A gente entraria em pânico no primeiro momento. É por isso que ele fala: quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, né? Que seja. Vai ficar ruim pra todo mundo. Pânico Então, viria assim, por quê? Por você descobrir que a história de que no princípio a gente acha que só tinha maravilha e nós humanos estragamos tudo, é que talvez nesse princípio não haja coisa tão maravilhosa assim, se nós deixarmos Deus, o incognoscível, fora dessa história e imaginarmos a Terra, que é o que as teorias mais avançadas dos cientistas de vanguarda dizem, esse universo é uma realidade simulada. Simulada por quê? Por um computador, um supercomputador que é isso, para não dizer que é um super Deus. É chamar de computador. Eu mas creio uma nisso coisa também. que cria realidade. É como se fosse o Tron. Não sei se você já viu esse Tron? filme, Tron. Já. Que eles entram dentro do Porque um homem, o Jeff Bridges, cria um mundo Formidável. e ele mergulha pra dentro desse E é mundo. velho E esse ele tem filme, um né? filho também, É né? velho. Tem um que é melhor, que é Tem o o 13º andar, já viu? Tem esse também, que é legal. Que Tem o Tron antigo, mas tem um mais recente também. E esse mais recente é interessante porque o Jeff Bridges, que é o programador, ele cria o mundo e ele mergulha para dentro desse mundo e some. E o filho dele vai lá procurá-lo. Só que ele cria um clone dele, que é o Clu, que é uma cópia dele, uma inteligência artificial que tem aversão ao erro e aversão à imperfeição. Então tudo que é imperfeito ele destrói. E aí o criador, que seria o Yahvé nessa história, o filho vem trazer de volta o Jeff Bridges pra Terra, pro mundo original. Só que o Clu, que seria o Lúcifer, dentro dessa comparação, ele quer vir pra Terra também. E aí o criador fala, ele não pode ir pra Terra porque a Terra é muito imperfeita. E eu programei ele pra ter ódio à imperfeição. Se ele vier pra Terra, ele vai destruir o planeta Terra. Então é uma teoria interessante, né? Muito. É interessante. Mas voltando ao que a gente estava falando, né, o que é que nós humanos poderíamos já saber hoje, que talvez que ainda não sabemos, né? Estupefato também. Então, assim, quando a gente descobrir o que é que está por trás de todo esse isolamento planetário a que a Terra está submetida,
e que Jesus, quando disse, eu volto, mas virei na minha forma celestial, eu chamo isso de reintegração cósmica, que é você retirar a Terra do isolamento e voltar a inseri-la no circuito da convivência cósmica, né? Então, assim, aqui a gente vai tomar susto atrás de susto, porque a gente vai descobrir se os alienígenas são anjos ou demônios, ainda que lá no século II em Alexandria, na época em que os sábios, 70 sábios judeus produziram a Septuaginta, até aqui existia anjo bom, anjo ruim, demônio bom, demônio ruim, Deus bom, Deus ruim, ser humano bom, ser humano ruim. A partir do século II é que alguém definiu que anjo era bom e demônio era ruim. Então a gente também tem que tomar cuidado com o título do nosso bate-papo. Exato. Para chamar a não atenção. Induzir o erro também. Isso, chamar a atenção de quem nos escuta, de que tudo isso depende do conceito que a gente fizer de anjo e de demônio. Sim. Porque lá atrás tinham demônios maravilhosos, como um Prometeu, que é da raça Titã, que roubou o longe visível, infatigável fogo de oca férula para entregar aos humanos. Para eles não passarem frio, né? Não tinha pelo. E também para despertar o fogo mental, que é essa, né? Então, assim, esses demos foi castigado porque teria dado a racionalidade aos humanos sob uma certa ótica de análise desse fogo de Prometeu. Como a serpente foi castigada. Então, assim, alguém está financiando o progresso da raça humana e seguramente não é Javé, já que ele ficou pé da vida com o episódio de Eva. Então, é um alguém. Quem é esse alguém? Como a gente consegue identificar no nosso passado coisas que não apoiam a humanidade e outras forças que apoiam, talvez fosse conveniente, não em cima do nome anjo ou demônio, mas nós termos o pressuposto lógico de que lá fora, para além das fronteiras do que nós humanos podemos entender, as forças múltiplas que existem, lá tem de tudo. É o mais prudente que eu acho que a gente pode estabelecer como sendo uma opinião. Agora, bom ou ruim, anjo é bom e demônio é ruim, a gente tem que tomar cuidado. O termo demônio não significa coisa ruim. O diabo, sim, mas diabo quem criou foi a Igreja Católica. De novo, para organizar melhor a questão da crença, e Clemente V decidiu transformar a cabeça de Bafomé no diabo que hoje a gente... Para ferrar os templários. No Antigo Testamento, quando fala em hebraico Ha-Satan, o adversário, não é o equivalente do diabo? Quando no livro de Jó, que é um livro antigo... É a interpretação. Se você pegar Ezequiel e Isaías, você tem as duas únicas referências a possível questão do anjo mau chamado Lúcifer. Sim. Entendido mas como Satã. Eu entendo que o Ha-Satan, tanto no Antigo Testamento, ele é usado por Deus. Deus usa em vários momentos. É uma peça na mão dele. Deus chamou Satã e mandou ferrar com Jó. Então, né? para testar assim, Jó, né? Então não é que você tem Deus aqui... Esse Deus eu queria deixar ser dele, viu? Então, é aí que entra a questão que eu estava falando de filosofia moral, porque você pensa assim, Prometeu estava querendo o bem da humanidade, trazendo esse conhecimento. Lúcifer estava querendo o bem da humanidade, falando, pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu vejo essa bondade como aquele pai que chega pro filho e fala, pode fazer o que você quiser, não tem problema. Quer pegar, você tem 15, 12 anos, pega o meu carro e sai aí. Pai, posso pular daqui de cima desse prédio na piscina? Pode, vai lá, eu te amo. Eu acho que é um conceito de amor meio problemático. Eu acho interessante quando a Bíblia fala, eu repreendo aqueles a quem eu amo. Eu vejo como se fosse o mesmo problema da pedagogia hoje. Aquela pedagogia, não, deixa a criança fazer o que ela quiser, ela vai aprender dando cabeçada. Da outra pedagogia do Trivium e do Quadrivium que fala, não, tem o certo e tem o errado. Eu comparo a vida humana à obra de Goethe, quando ele usa Fausto como principal protagonista. E Fausto né? Queria só entender o que era a vida e viu que, olhando só para a vida, não ia descobrir, resolveu estudar os mistérios da vida e se defronta com Mefistófeles. E Mefistófeles diz, eu sou quem manda aqui, mas eu sou um cara legal, eu vou lhe dar conhecimento, mas eu quero que você se sujeite a mim. Eu vou lhe dar uma vida longa, eu quero que você se sujeite, eu vou lhe dar o meu amor, mas eu quero que você se renda a mim. Né? Então, assim, eternamente a gente vai ficar olhando para a figura bíblica e dizendo, até que ponto esse cara, de fato, quis nos educar ou ele só sabia amar os humanos se estes se deixassem subjugar
e por isso ele ficou pé da vida com Adão e Eva, e por isso ele promoveu a vinda de Jesus para resgatar os humanos para o controle de Javé. Até que ponto isso é doentio, até que ponto isso é amoroso? É o desafio que todos nós temos. Eu vejo assim, aquela mesma tese que na Revolução Francesa eles falavam, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas quem não concordava, eles arrancavam a cabeça na guilhotina. Eu vejo a doutrina do Prometeu meio assim, né? É tipo a intolerância dos tolerantes, né? É liberdade total, mas quem não concorda mata. Cara, depois de percorrer muitas estradas e continuo a percorrê-las, sem concluir muita coisa, mas indo para a teologia negativa que você se referiu, algumas coisas eu anotei no meu caderninho que eu não aplaudo. Eu não consigo aplaudir. Mas esse sou eu, tá vendo? Não tenho pretensão de estar certo. Não, mas tem coisas no Antigo Testamento assim que são interessantes do Yahvé, né? Partindo do princípio que é o Yahvé que está ali. Ele falando assim, por exemplo, em Jeremias, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Javé é bom de papo, tem mas coisas muito boas. Ele não bate muito com o que ele fala em alguns momentos, na minha opinião. Eu creio que é semelhante a essa pedagogia de vou fazer meu filho passar dificuldade para torná-lo um homem forte. Você mesmo citou aquela ideia, né? Tempos difíceis criam homens fortes, tempos bons criam homens fracos criam tempos ruins. Eu acho que é a teoria de tempos difíceis que criam homens fortes, né? Passar por essa prova, né? Pois é. Porque você não falou que o universo é uma simulação, né? Que tem um computador? Sim, eu creio que o criador, independente de quem for, ele criou um código, ele criou um programa onde ele está simulando algumas realidades, né? É isso que alguns cientistas hoje dizem. Em um dos livros que eu lancei, o Drama Cósmico de Javé, eu coloco lá esses cientistas mostrando a opinião deles, né? De que, inevitavelmente, quem está por trás disso, seja lá o que for, seja um Deus, um computador, o que seja, fez exatamente isso que você está dizendo. Vamos rodar uma simulação para tirar umas conclusões. Mas, de minha parte, a conclusão que se eu tiver que esse corpo morrer em 1 minuto, eu guardar para mim mesmo, né? No meu caderninho de apontamentos, que eu chamo meu código filosófico de conduta, eu decidi deixar de lado a importância de acreditar em alguma coisa. Sim. Tá, mas Jesus você leva em conta, né? Não, meu mestre. Sim. Eu copio Jesus. Eu também. Eu copio o Siddhartha Eu não Gautama. sigo o Antigo Testamento, eu sou cristão. Então, para mim, é referência Jesus a Jesus, é né? Jesus não é mate o inimigo, é morra para ajudar o seu amigo. E eu tento imitar algo em Jesus que não é ressaltado na história bíblica e nem na interpretação que se dá. Mas é a dignidade de Jesus. Sim. Eu suponho, na minha lógica, que quando Jesus, na Quinta-feira Santa, disse, Javé, me livra desse cálice. Tá difícil. E o cara disse, não. E ele suou sangue porque ele tinha poderes para se livrar daquilo, mas ainda assim resolveu se deixar, né, crucificar por amor àquele ser, porque ele já estava ali dizendo, você criou uma velha aliança com os humanos, que os humanos tinham que se submeter a você, mas eu estou tentando criar uma nova aliança para levar os humanos por amor. Eu acho, né? Mais do que por amor e não por submissão. Então me desculpe, eu não usei meus superpoderes para humilhar ninguém. Sim. Eu prefiro ser crucificado a ter que dominar alguém. Então, assim, na minha leitura, Jesus é muito maior do que o que eu imagino, porque eu acho até que ele foi crucificado exatamente por uma questão de dignidade. Ele resolveu não ser o Messias. Nesse ponto. Não ser o super Messias violento. Era aquela doutrina do davidismo, né? Jesus será um novo Davi que vai para a guerra. Então, eu acho que a gente nunca entendeu Jesus direito, a opinião minha. Então, no meu caderninho sobra a cobrança que eu faço de mim mesmo por a dignidade. Eu não cobro dignidade de ninguém, só de mim. Entendi. E isso, em mim, é um valor supremo que eu penso que faz mais sentido do que acreditar em Deus ou em fulano, em Beltrano. Eu acredito em muitas coisas, deixo de lado a crença quando acho que devo deixar. Mas assim, Deus, com todo o respeito que eu tenho a ele, eu guardo no meu coração, mas o meu código é filosófico. Mas quando você fala esse Deus, é o que criou essa simulação? É o que Krishna fala, é o sagrado que habita cada um de nós, que é o incognoscível. Mas você crê que essa realidade na qual a gente está inserido foi criada por alguém? Alguém programou? Não é esse Deus. É alguém que usou a chamada matriz divina, que hoje a física quântica chama de campo quântico, em que você
estabelece um número infinito de possibilidades, mas você define uma, esta uma colapsa quanticamente, cria uma blindagem ali dentro, mas aquilo que você quis colapsar, mas o resto continua separado daqui. É o Mas que na sua leitura, Yahvé não criou essa simulação? criou. Criou? Na verdade, foi um ser que criou e ao nela mergulhar se reconstruiu como Yahvé. Ah, Yahvé seria a reconstrução do ser que criou. entendi. Na Kabbalah, Sei. o que é que se diz? Daf. Daf é um dos conceitos Sim, da número Kabbalah, 11. que significa abismo, mas Sim. só que estranho, eufemisticamente. Mas é o conhecimento, né? Da arte. Eles chamam abismo de luz, transformando em conhecimento. Sim. Mas aqui para nós, abismo não tem luz. Abismo é escuro. Sim. Mas o abismo dos judeus tem luz, por quê? Porque é o Deus exilado na própria criação por amor aos que ali surgiram. No ano 2007, as colmeias começaram a colapsar. Quando as colmeias começaram a colapsar, os donos do agronegócio mundial foram os únicos que se preocuparam, porque a polinização que as abelhas fazem é responsável por boa parte da produção agrícola mundial. E tentaram, de toda forma, contratar cientistas para que alguém explicasse o que é que estava vendo. 5 anos depois, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia responder. Para não ficar feio, os cientistas que receberam milhões e milhões de dólares para estudar isso terminaram dizendo alguma coisa. Disseram que não é só uma causa, são várias. Mas aí chamaram de estresse extremo. Tem que chamar de alguma coisa. Mas ninguém sabe por que as colmeias continuam a colapsar. Qual é o problema de uma colmeia? Colmeia é uma das produções biológicas mais perfeitas que existem na natureza. Uma abelha, que em tese não é para voar, segundo a aerodinâmica, o corpo de uma abelha não era para voar, nem com as asas que ela tem. Mas, no entanto, ela voa. E o pior, para no ar e sem apoio nenhum constrói um hexágono perfeito, coisa que nem os nossos computadores conseguem fazer. E mesmo assim, isso que elas constroem, que sempre foi sinônimo de equilíbrio biológico, começou a colapsar no ano 2007 sem avisar. E hoje continua, 2023. Quanto mais selvagem é a espécie da abelha que produz a colmeia, mais facilmente essas colmeias estão colapsando e ninguém sabe explicar o problema que está acontecendo. Nas loucuras em que eu vivo, quando eu percebi esse problema, percebi em 2010 ou foi 11, eu nunca me esqueci. Eu estava numa região da Itália muito bonita chamada Portofino e esperando um ônibus para me levar para uma cidade chamada Santa Margarida para pegar o trem para ir nas cidades Cinque Terre, que são uma região turística muito bonita na Itália. E tinha lá uma pequena árvore, uma planta que saía do próprio muro onde eu estava escorado, e tinha uma colmeia lá. Eu fiquei olhando para aquilo ali e se aproximou um amigo espiritual. Disse: você está pensando no colapso, né? Eu digo: isso aqui está sobrevivendo. Ele disse: mas não é só aí que está tendo colapso, não. Nós vamos demonstrar outros. A partir disso, eles começaram a me mostrar, nesse universo vizinho, que as coisas lá já estavam colapsando. E tempos depois eu percebi, fui obrigado a perceber, por isso que eu uso a expressão obrigado, porque eu não vou atrás de nada disso. E a turma vem e diz: percebe isso aqui. Eu digo: mas por que diabos eu tenho que saber disso? Não, porque os humanos foram criados para discernir o erro, tentar perceber a verdade, coisa que as outras espécies que surgiram antes dos humanos não conseguem. Então essas espécies até têm informações que os humanos não têm, mas eles não sabem compreender o que se passa, mesmo as extremamente evoluídas no campo da tecnologia. Só que os humanos, qualquer ser humano que caia de paraquedas em qualquer lugar dessa criação ou de onde for, ele vai tentar entender o que está vendo com ele. Essa tentativa de tentar entender parece que é única, só quem tem isso é o ser humano. Independente do grau de humanidade que esse ser humano tenha. Mas o mais evoluído dos Anunnakis, dos sirianos, aí bota a raça extraterrestre que quiser, nenhum deles tem essa vontade de querer entender as coisas. Nós humanos temos. Então, assim, hoje em dia está colapsando sistemas em todos os níveis dessas matrixes que compõem uma só matrix, que é a criação defeituosa. O que implica dizer que nós estamos vivendo um momento muito complicado. Mas está tudo bem com a humanidade. A humanidade não colapsa. A humanidade não é uma colmeia. A nossa colmeia chama-se planeta Terra.
não vai colapsar assim de uma hora para outra, mas coisas estranhas estão acontecendo. Dia 16 de junho do mês passado, a pulsação do planeta Terra, a ressonância Schumann, parou. Ela pulsa 7,3 Hz, vai até 13 às vezes, mas é igual a pressão que a gente tira do nosso corpo, né? Dia 16 de junho, parou durante um tempo. Todos os marcadores de ressonância Schumann do planeta ficaram sem entender nada. Aí voltou, só que voltou num pico de 190. É como se a pressão sanguínea do nosso corpo passasse de 12, 13,8 para 49. Teve um ataque de ansiedade o planeta. Teve... Hipertensão. O núcleo do planeta Terra está com comportamento anômalo. Problemas ambientais. Não, mas as colmeias colapsaram assim. Nós humanos não vamos colapsar assim. Ou vamos, se a gente se explodir, nos autodestruirmos nuclearmente falando. Mas o que está em curso é uma desumanização da humanidade, se as informações que eu coleciono estiverem corretas. E o que está em curso também é uma destruição lenta, gradual e progressiva da espécie humana. Isso estava previsto, já não tem o que fazer para impedir. Faz parte da história que já estava escrita. O futuro, entre aspas, mesmo que muita coisa dele já esteja, segundo uma certa perspectiva de uma física quântica avançada, né? Aí a gente teria que falar de táquions, mas isso é uma coisa que talvez não seja conveniente para cá. Mesmo que haja um futuro escrito, mas esse futuro ele pode estar escrito em termos de linhas gerais e temas centrais. Mas há um quê de acaso, ou muito de incerteza, pegando aí Heisenberg. Essa criação foi tão esculhambada que não dá nem para medir com certeza onde é que um elétron pode estar. Então, tomando carona e extrapolando as equações da incerteza de Heisenberg, existe o acaso. E nesse acaso aqui, um ser qualquer pode iniciar um vórtice, um processo que interfira muito e muito fortemente naquilo que está pré-determinado. As profecias, elas predispõem, mas não necessariamente impõem. Mas há uma predisposição. Nós humanos não sabemos lidar com isso. Nem os cientistas, nem os religiosos, nem filósofos, ninguém sabe. Nenhum de nós sabe. Mas, ainda que o final esteja escrito, o ser humano tem um tipo de natureza que faz com que ele lute até o final. Então, assim, eu sou desses aqui, tá? Que mesmo solitariamente fico na minha pequenez, na minha insignificância, tentando pulsar dignamente num oceano de mediocridade. Não, mas você também não é medíocre? Sou. A condição humana nos impinge, nos impõe doses, traços, carimbos de mediocridade, de pequenez, de infantilismo, de insignificância, mas ainda assim é importante a gente não perder a noção. O que é que a física quântica diz hoje, cara? Que é importante sonhar. Por que é importante sonhar? Porque você, entre aspas, na hora que sonha, seu RNA mensageiro nas células do seu corpo criptografam esse sonho e tentam provocar mutações no âmbito interno, lá da sua célula, no núcleo do DNA, para criar uma nova receita genética para aquele sonho. Quando você consegue internalizar isso, você se modifica como ser humano. Por isso que é bom vigiar os pensamentos, né? Sim, também. Mas se você só pensa a mesma porcaria o tempo todo, todo dia, não tem novidade para o seu RNA mensageiro, então você... Então, assim, sonhar, mesmo que no caos, é tremendamente importante. O que é que as religiões fazem? Acabam com sonhos, mas criam expectativas e esperanças vinculadas a interesses. É diferente você ter esperança e interesse e expectativa, porque você espera um resultado. Sonhar não, é o conceito de Abaiô que eu estava falando. Você faz sem saber se vem resultado. Mas fazer e esperar resultado, o próprio Krishna, no Bhagavad Gita, diz isso gera karma. Mas se você faz, como Jesus dizia, que sua mão direita não sabe o que a esquerda faz, se você dá sem interesse de receber, isso talvez modifique o que está predisposto como sendo um colapso inevitável.
particularmente, concluindo, eu penso que nós humanos vamos ter choques de realidades terríveis. Mas isso não implica dizer que esteja seguro que nós seremos extintos. Não. Deve existir esperança, expectativa aí de alguém. Eu, de minha parte, mantenho o meu sonho de que a gente consegue escapar disso. A gente, quem? A humanidade como um todo? Não. A humanidade não tem jeito. São alguns seres humanos. A humanidade nunca evoluiu. Quem evolui são alguns seres humanos. O que tem evoluído na história humana é a sua capacidade tecnológica de produzir avanços formidáveis. E ainda assim também porque copia coisas de ETs que caíram aqui. A turma aplica engenharia reversa e produz. Isso hoje em dia já está claro, não é mais questão para se acreditar ou não, porque muita gente aposentada nos Estados Unidos já abriu o bico contando tudo que se passou ao longo das últimas 4 décadas. Que tipo de tecnologia é deles? Chip. Se a gente observar como os nossos computadores surgiram, nos anos 70 eram válvulas que tinham que caber numa super casa. E hoje é um chipzinho. E segundo a lei de Moore, quanto menor é o chip, maior a sua capacidade de CPS, cálculos por segundo. Segundo as pessoas bem informadas, essa tecnologia de chip foi retirada de naves, né, que governos na Terra se apoderaram dessa, desde o caso Roswell nos Estados Unidos, outros na Rússia. Bob Lazar foi um dos primeiros a falar disso, só que durante 13 anos ninguém deu a mínima pro cara. Esse MacBook é uma tecnologia alienígena, então? Seguramente. Tudo que for com chip aqui na Terra foi produto da chamada engenharia reversa. Cientistas humanos que tiveram contato com algum tipo de perda aí de queda de nave e foram estudando e chegaram, entre aspas, a produzir a se apropriar dessas tecnologias. Não sou eu que digo isso. Nos últimos 2 ou 3 meses, mais de 30 ex-cientistas militares dos Estados Unidos falaram isso que eu estou falando aqui. Desde o ano 2000 para cá, passa de 100. Você acha que eles estão começando a preparar a humanidade para aceitar quando essa realidade acontecer? Nos últimos 2 meses... É muita coisa, né? Está totalmente aberto. A NASA já aceitou, já disse oficialmente que de fato existe a vida extraterrestre e os ETs estão aqui na Terra há muito tempo. Apenas não foi o presidente que disse: ei, estou aqui fazendo a comunicação oficial. Isso não virá, porque é da cadeia. Isso nunca vai acontecer? A comunicação oficial? Penso que não. O que vai acontecer é um contato oficial que vai, entre aspas, obrigar todo mundo a ter vergonha na cara ou tentar ter vergonha na cara. Mas contato alguém oficialmente na Terra falar é complicado. Essa semana passada saiu uma reportagem com Putin, que eu fiquei desconfiado que era fake, mas depois eu vi que não, porque alguns sites no mundo replicaram. Putin, conversando com alguém, disse: olha, o problema mais sério que eu acho que eu tenho aqui com o presidente da Rússia são os Anunnakis. Olhe bem. Anunnakis são seres extraterrestres chamados de Nephilim na Bíblia, né? E essas figuras estariam aqui na Terra há cerca de 450 mil anos, segundo o que se sabe através das traduções que Zecharia Sitchin e outros estudiosos fizeram das tábuas sumérias encontradas na antiga biblioteca de Nínive, século XIX, lá onde hoje é o Iraque. E Putin disse que o problema mais sério que os humanos vão enfrentar a curto prazo não é nem a vinda de Nibiru, que seria o nome do planeta onde eles moram, que pertence, entre aspas, ao ambiente local astronômico onde o sistema solar que nós vivemos passeia. Quem falou isso foi Putin, semana passada. Tem reportagens aqui mesmo no meu celular, tem as 3 reportagens em que isso aparece. Por que diabos Putin falou isso? Porque já virou agenda comum, ninguém está mais escondendo nada. Todo dia alguém novo da NASA ou do Pentágono ou de alguma agência estadunidense ou russa ou chinesa, alguém fala. Há um mês atrás foi um ex-ministro de Israel. Disse: olha, nós de Israel, junto com os Estados Unidos, temos relação de parceria com extraterrestres há mais de 40 anos, cara. Olha, aprendemos tecnologia com os ETs. Se hoje em dia você sair com um microfone entrevistando as pessoas aí na rua, perguntando: você acredita em extraterrestre? Em tese, é a mesma coisa de perguntar: você acredita na lei da gravidade? Não é questão de acreditar, é porque nós
ainda somos mantidos num condicionamento muito complicado.